Voltamos então para o nosso segundo bloco da aula de hoje na nossa pós-graduação. Já deve ter tido tempo de você ter ido lá no YouTube, super curioso e curiosa. Coloca lá no meu canal, Direito Médico, já vai assistir aulas fundamentais que vão agregar muito na sua pós-graduação. Bom, olha lá na nossa tela então, a gente estava falando sobre a questão da culpa em que poderá haver a inversão do ônus da prova aqui no caso concreto, ok? A inversão do ônus da prova. Pois bem, comumente a obrigação do médico é uma obrigação de meio. São poucos casos em que nós analisamos a obrigação de resultado. No caso, por exemplo, de cirurgias estéticas e embelezadoras, em que nós analisamos aqui o caso concreto de uma obrigação de resultado. Mas mesmo em caso de obrigações de resultado, como, por exemplo, um tratamento frente a... não vou falar diretamente um médico, mas de um dentista, por exemplo, que é o caso de uma cirurgia embelezadora que ele faça, hoje com as raspagens de dente e colocando aquelas lentes, né, que se fala, as lentes ali para que os dentes todos fiquem brancos. Então, a gente observa isso também como uma obrigação de resultado, assim como nos casos do chamado Dr. Ray, sabe aquele, Dr. Ray vai botar peitinho, vai botar perninha, vai botar bundinha, e nesses casos a gente vê obrigação de resultado. Mas mesmo assim, doutores e doutoras que me escutam, é importante destacar que o STJ ele caminha no sentido de que há necessidade da prova da culpa do médico, perfeito? Pois bem, pode ocorrer o caso, a gente está aqui trabalhando, gente, na nossa aula de responsabilidade civil, dentro da sua pós-graduação de Direito Médico, um fundamento bem interessante de temas que são baseados em julgados e também frutos de peticionamento, como eu volto a dizer, no meu curso de Direito Médico, lá do seufuturo.com, e aqui na pós-graduação de Direito Médico, eu vou trazer fundamentos que vão ser base para o seu estudo, para que você consiga catapultar a sua advocacia, por exemplo. Então, pode ocorrer responsabilidade solidária. E eu havia falado isso no primeiro bloco, uma responsabilidade solidária, por exemplo, dos médicos credenciados com um plano de saúde, mas percebam, olha aqui, médicos credenciados com planos de saúde. O que difere, olha aqui, galera, difere do caso do seguro-saúde. No caso concreto aí do seguro-saúde, aqui o paciente escolhe, o médico, ele tem um seguro-saúde, ele escolhe o médico e, posteriormente, ele é reembolsado. Ele escolhe o médico e, posteriormente, ele é reembolsado. Então, aqui fica esse apontamento, aqui fica a dica, tá? Aqui fica a dica. Então, ponto fundamental aqui para todos vocês é que, no caso de responsabilidade solidária, médicos credenciados com plano de saúde, o que difere do seguro-saúde aí no caso concreto, em que o paciente escolhe e depois é reembolsado. Nesse caso, quem responde? Somente o médico responde por eventual dano. Regra da responsabilidade civil, a regra geral da responsabilidade civil do médico, ela tem fundamento no artigo 951 do Código. Então, aqui no artigo 951 e lá no artigo 14, parágrafo 4º, quando se envolve um fato do serviço, um acidente de consumo causado pelo serviço. Vamos lembrar que quando falamos de responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, há uma clara diferença entre o vício e o fato. Por que vício? O vício é uma impropriedade ou uma inadequação, que recai sobre o próprio produto ou sobre o próprio serviço. O que difere, por exemplo, do fato também tido, e você peticiona tanto fato como o tema acidente de consumo. Você também pode ter esse assunto, acidente de consumo, diferindo aí diferindo do vício. Fato e acidente de consumo, c'est la mesma chose, é a mesma coisa. Perfeito? A mesma coisa.
Acidente de consumo é o dano que recai sobre o consumidor. Veja, até no momento de peticionamento, aqui vamos ter que analisar, e o magistrado, diante do caso concreto, se haverá o caso de vício ou se haverá o caso de fato, porque o prazo para a propositura da ação é diferente num caso e no outro. No fato, nós temos um prazo prescricional de 5 anos, conforme prevê a regra do artigo 27 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E no vício, nós temos um prazo decadencial, conforme prevê o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Então, no momento da propositura da ação, você, meu colega advogado, tem que ter muita atenção para essa regra, porque se for um caso de acidente de consumo, de fato, você vai ter que analisar, você vai ter que observar o prazo prescricional. Se for um caso de vício, você vai ter que analisar o prazo decadencial. Bom, havendo erro médico, a jurisprudência caminha para que o procedimento seja realizado com outro médico. Isso é importante ser destacado. Houve o erro médico, constatado o erro médico. Vai ser reparado o erro, o injusto causado ao paciente vulnerável, por exemplo, está ali com a fraqueza, a dor, a quebra da confiança, que é fruto da boa-fé objetiva, caminha a jurisprudência no sentido de que o procedimento seja realizado por outro profissional, justamente pela fratura, pela quebra da confiança. Esse é um ponto fundamental no momento de você peticionar. Houve o erro médico, será realizado pelo mesmo médico, até o seu cliente / paciente daquele cara não quer mais realizar o procedimento com aquele médico. Houve a clara quebra de confiança. Então, olha aí, galera, importante para vocês. E eu cheguei a narrar no bloco anterior sobre a aplicabilidade da tese da perda de uma chance, la perte de une chance, la perte de une chance, a perda de uma chance, uma teoria que tem um grande exemplo, o caso do show do milhão, o recurso especial 788459 da Bahia, gente. Recurso especial 788459 Bahia. E você que está comigo na pós-graduação de Direito Médico, aqui do CERS, do Complexo Ensino Renato Saraiva, bom, você vai ficar atento que eu trago para você a perda de uma chance com um julgado, com um recurso especial de número 1335622. 622. Percebam aqui todos vocês, trago um clássico exemplo de perda de uma chance bem direcionado ao caso de direito médico. É o que nos importa aqui na nossa aula de hoje, ok? O que nos importa na aula de hoje. Perfeito, gente? Tranquilinho? Pois bem, e aqui, ó, olha lá, aqui o médico, esse é um ponto relevante, e eu trago aqui para vocês com o marca-texto. Aqui o médico não responde pelo resultado danoso em si, que, por exemplo, é a doença. Vamos dizer que a pessoa chegou doente, uma certa vez eu peguei uma contestação que eu chamo de contestação assassina. O advogado do plano de saúde respondeu de forma assassina. A criança ela estava doente, e aí não se aplicou, não se tentou ali ajudar a criança porque ela já estava em fase de morte. A contestação dizia assim mesmo. Eu falo que é a chamada contestação assassina, né? O cara dá um tiro do pé do cliente dele e o advogado demonstra uma total falta de técnica no momento de peticionar aí, no caso, a sua contestação. Então, aqui no caso da perda de uma chance, o médico não responde pelo resultado danoso em si, que é a doença, mas sim, olha lá, pela chance subtraída ao paciente de cura. Chance de cura, a perda da chance de uma cura. A perda da chance de uma cura. Inclusive, eu, na minha réplica, né, na minha impugnação ali, no caso concreto, tá, eu trouxe o caso referente à perda da chance de uma cura, e que foi tanto confirmado pelo juiz Acó, ou como alguns gostam de chamar, juízo de piso, como também confirmado pelo nosso tribunal, o juiz é de quem? No caso concreto.
Perfeito, gente? Bom, e aqui, ó, a chance de cura passa a ser um bem jurídico autônomo, cuja lesão poderá ser indenizável. Então, olha aí, a chance de cura passa a ser um bem jurídico autônomo, cuja lesão poderá ser indenizável. Cuja lesão poderá ser indenizável. Ponto relevante, hein, galera? Ponto importante aí para o estudo de vocês. Algo extremamente relevante. Ok? Olha lá. Outro tema comum de peticionamento, eu estou aqui indo na veia, gente, eu estou indo na prática, ok? Estou indo na prática, não é um curso completo comigo de prática no direito médico, não se trata. Aqui a gente está dentro de uma pós-graduação com diversos professores mega especialistas, não é? Mega especialistas na pós-graduação de direito médico do CERS. Mas vocês fiquem atentos aí, porque aqui eu estou trabalhando a prática na veia com vocês, ok? A prática na veia não será uma aula de peticionamento. Não trago aqui modelos. Depois, se você quiser acessar lá o meu site ou quiser vir conversar comigo pelo meu Instagram, ou lá pelo Instagram é a melhor forma, mandar um direct para mim, Cris, sou seu aluno lá na pós de Direito Médico, o que você me indica aí de peticionamento? Aí a gente conversa melhor. Pois bem, responsabilidade civil do hospital por atos dos médicos. Olha aqui. Esse é um ponto que eu destaco com muito carinho para todos vocês. Ponto número 1. Veja, ponto número 1. Danos sofridos pelo erro médico quando o dano guardar relação com a conduta médica stricto sensu. O hospital, ele responde objetivamente aí, tá? Objetivamente, atividade de risco, risco da atividade. Lembre, não é que a responsabilidade objetiva seja uma exceção. O que nós analisamos hoje é um alargamento da responsabilidade civil objetiva, tá? Frente aos casos de responsabilização de natureza subjetiva, aquela mediante a verificação de culpa. Então, danos sofridos pelo erro médico, quando o dano guardar relação com a conduta médica stricto sensu. O hospital responde objetivamente, porém, será necessário que se prove a culpa do médico. Então, olha lá, por mais que o hospital responda objetivamente, há necessidade da culpa do médico, da prova da culpa do médico. Então, a gente vai basear sempre, como regra geral, que haverá necessidade de que se prove a culpa do médico, que seja provada a culpa do médico. Então, na nossa pós-graduação 2020, que eu falo 2020, né, galera? Na nossa pós-graduação 2020, aqui, você super atento comigo, vai ver essa observação agora, tá? OBS, vamos lá para a nossa observação. Qual seria a nossa observação, Cris? Percebam, podemos aplicar também o artigo 932 do Código Civil, ok? Bem como, tá? Bem como, beleza, a gente pode falar do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cris, a título de diálogo das fontes, o que é diálogo das fontes? Diálogo das fontes nada mais é do que uma conversa entre as plurimas fontes legislativas. Diálogo das fontes nada mais é do que uma conversa entre as plurimas fontes legislativas. Plurimas fontes legislativas. Isso é o que se trata de diálogo das fontes. Então, fazendo um diálogo das fontes entre o Código Civil e o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, é de grande relevância que você observe, tá? Que você observe isso. Lá no artigo 932, que eu citei, o Código Civil aborda a chamada responsabilidade civil pelo fato de outrem, ok? Como alguns autores também chamam de responsabilidade civil indireta. Você pode ir lá estudar profundamente esse tema, lá no meu Código Civil comentado, 3ª edição, lá da editora Juspodium. Dá aquela moral para o seu professor, não é verdade? Lá tem um direito civil sistematizado também, ambos da editora Juspodium, uma editora que cresce de forma exponencial, com bons livros, bons preços, para que você tenha aí
na prateleira do seu escritório, um bom código com consulta rápida, jurisprudência, provimentos, enunciados do Conselho de Justiça Federal, súmulas, comentários do artigo. É assim que eu proponho um Código Civil comentado mais seco, mais direto, para que você tenha um estudo bom. E o 932 do Código Civil, ele aborda, e eu, como professor de Direito Civil na veia, falo para vocês a responsabilidade civil pelo fato de outrem, ok? Que está nos incisos do 1 ao 5 do Código Civil. Então, do inciso 1 a 5 do Código Civil, você observa a responsabilidade civil pelo fato de outrem, ou, como dito, alguns autores chamam de responsabilidade civil indireta, ok? Indireta. Aqui há uma pergunta que não quer calar. Na hipótese de responsabilidade civil pelo fato de outrem, na hipótese de responsabilidade civil indireta, você vai ter uma responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Haverá, repito, uma responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Bom, para isso é necessário que você estude o artigo seguinte, que é o 933. Por quê? Deixa eu tomar aqui um gole de algo, né? Tem um pouquinho de mate aqui, então vou tomar um pouquinho de mate, porque eu estou falando que não é um papagaio aqui com vocês. Muito obrigado, desculpa pela essa pausa, né? Então, vai ter que analisar o 933. E o artigo 933 do Código Civil, ele diz assim: aqueles presentes do inciso 1 a 5 do artigo anterior, ou seja, do artigo 932, respondem ainda que não haja culpa de sua parte. Respondem ainda que não haja culpa de sua parte. Queridos amigos e amigas que me escutam, muita atenção para esse caso. Muita atenção para esse caso. 932, combinado com 933, faz com que todo o artigo 932, do 1 a 5, trabalhem com aquela responsabilidade civil que chamamos de responsabilidade civil objetiva, independente da existência de culpa. E aqui devo guardar uma observação para todos vocês, que o artigo seguinte, o 934, ele trabalha com o chamado direito de regresso. Ele diz assim: aquele que indenizar um fato de outrem, repito, aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que fora pago. É o direito de regresso. Aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que fora pago. O que é isso? Direito de regresso. Mas a lei vai e traz um salvo, vírgula, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Salvo, vírgula, se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Então, o que eu quero dizer? Como regra geral, é cabível ou não o direito de regresso? Sim, é cabível sim o direito de regresso. Como regra geral, sim, é cabível o direito de regresso. Perfeito? Salvo na hipótese do 932.1. A única hipótese que não cabe direito de regresso é dos pais em face dos filhos. Então, todo o artigo 932 exclui o inciso 1º e todos os outros incisos 2, 3, 4 e 5 destacam a possibilidade do direito de regresso. É uma dica fundamental aí para o estudo de vocês, ok? Já que a gente fez esse diálogo das fontes com o Código Civil aí presente no caso concreto. Bom, dano sofrido por falha ou falta de estrutura de hospital. O STJ tem aqui o recurso especial. Recurso especial. A caneta está me sacaneando. Tudo bem, agora voltou a funcionar. O STJ no recurso especial de número 258.839. Ah, falha e falta do hospital, né?
precisava fazer uma cirurgia de emergência, faltava um equipamento técnico, ou houve ali uma infecção hospitalar por uma falta de higiene do local, e aí vocês vão perceber claramente, tá, uma falha. E nesse caso, eu trago um recurso especial para vocês, uma responsabilização objetiva do hospital. Tá? E aqui, eu trouxe para você uma informação importante para você que está estudando aí direito médico. Bom, responsabilidade civil pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, médico, hospital, clínica e operadoras de plano de saúde. Aqui eu trago alguns julgados relevantes, por exemplo, esse aqui, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, respondem os atos técnicos praticados pelos médicos, tá? Sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, examinando a entidade hospitalar de qualquer, eximindo a responsabilidade hospitalar de qualquer responsabilidade. Agora, se houver credenciamento, a gente já falou da responsabilização de natureza solidária. Assim, se o dano decorre da falha técnica restrita ao profissional médico que não possui qualquer vínculo com o hospital, seja de emprego ou de mera preposição, não cabe atribuir ao nosocômio, tá, a obrigação de indenizar a vítima. Quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais de saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente à instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima, de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição de natureza absoluta. E aí, até trago novamente o 932, como a jurisprudência trouxe aí, 932 e 933, que a gente acabou de explicar. Tá? Sendo cabível ao juiz demonstrar a hipossuficiência do paciente, determinando a inversão do ônus da prova. Foi o que eu falei também há pouco tempo como método de peticionamento. Em alguns casos, inverte-se o ônus da prova aí no caso, e é uma inversão op iudicis. Op iudicis, que é aquela em que será analisado, tá? Op iudicis é aquela em que ocorre análise do critério subjetivo do julgador. Ou seja, gente, ele pode inverter o ônus da prova. Ele pode, caso haja, como o próprio artigo 6º, inciso 8º diz, caso haja verossimilhança, aquilo que aparenta ser verdadeiro, ou a hipossuficiência, a impossibilidade de se fazer prova do alegado, ou a hipossuficiência, que seria a impossibilidade de se fazer a prova do alegado. É diferente da inversão op lege, né, ou op legis. Por quê? Na inversão op legis é aquela em que não ocorre a análise do critério subjetivo do julgador. Não ocorre, ou seja, o juiz tem que inverter o ônus da prova. Ele deve inverter o ônus da prova, o que difere da inversão op iudicis. Ok? Faremos um breve intervalo, a gente volta e, a partir do próximo bloco, eu vou analisar com vocês, de forma bastante aprofundada, a responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, porque, como a grande base é fruto de uma relação de consumo, você tem que entender de forma aprofundada a responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.